sus aliados, Israel. Nos acusa a nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mi víscera, al Estado de Israel. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mi víscera, al Estado de Israel. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mi víscera, al Estado de Israel. Maldito sea Estado de Israel. Maldito sea, terrorista y asesino. A igreja massacra eles. Que sejam envergonhados como na Segunda Guerra e não consigam forças para levantar a sua cerviz, Deus. Glorifica o teu nome, Deus. Malditos sejam os judeus, malditos sejam que cuspiram e continuam assassinando Jesus Cristo até hoje. Malditos sejam eles. Em nome do Deus único e vivo, o Deus da geração Jesus Cristo. Ó Deus da igreja, massacra eles. Que sejam envergonhados como na Segunda Guerra e não consigam forças para levantar a sua cerviz, Deus. Glorifica o teu nome, Deus. Malditos sejam os judeus, malditos sejam que cuspiram e continuam assassinando Jesus Cristo até hoje. Malditos sejam eles. Em nome do Deus único e vivo, o Deus da geração Jesus Cristo. Irmãos, segundo as notícias da mídia, das redes sociais em geral, pastor brasileiro prega massacre aos judeus. Pelas informações, né, da rede social, a revista Brasil, né, Bras.il, revista Brasil, esse cidadão, pastor brasileiro, prega massacre aos judeus, dia 24 de junho de 2020. Então vamos na íntegra, o que diz tal reportagem. O pastor da igreja pentecostal Geração Jesus Cristo, no Rio de Janeiro, Tupirani da Hora Loures, né? Ele se chama Tupirani da Hora Loures, voltou a pregar contra judeus neste mês. Ponto. O pastor, que foi condenado em 2012, né, por intolerância religiosa, em um culto, pediu a Deus em culto que massacre os judeus como na Segunda Guerra Mundial. Então, na oração do pastor, ele pediu que o Senhor massacrasse os judeus como na Segunda Guerra Mundial. Então, dando seguimento a essa suposta oração do pastor, a reportagem diz: Deus da igreja massacra eles, que sejam envergonhados como na Segunda Guerra e não consigam forças para levantar. Malditos sejam os judeus que cuspiam e continuavam assistindo Jesus Cristo até hoje, disse Tupirani, né? Pisa-os como vermes que são, está escrito, nem judeu, nem grego, nem troiano. Para Deus o que importa é uma nova criatura. Continuou, ponto. Ou seja, bem antes deste episódio, agora em nossos dias, com este pastor brasileiro, devemos lembrar que Hugo Chávez, outrora presidente da Venezuela, né, ele supostamente amaldiçoou a nação pecaminosa de Israel, até porque Deus já tinha dado carta de divórcio para sempre a todo este povo insensato, terrorista, covarde, genocida, latrocida,
né, e sanguinário. Ou seja, como pode uma pessoa amaldiçoar algo que já foi condenado por Deus? Condenado por Deus, porque Deus, o Criador, deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. Então, o povo de Israel, o Estado terrorista, covarde, assassino, latrocida, genocida de Israel, o Estado terrorista, assassino e sanguinário de Israel não tem mais nada a ver com o eterno. Não tem mais nada a ver com o eterno, né? E se o tivesse, então não existiria Deus. Porque Deus não é Deus de pessoas que vivem da transgressão à sua lei. Então, muito antes deste cidadão brasileiro, né, pedir que Deus faça com os judeus ou com a casa de Israel tudo quanto foi feito no passado, né, quando de um suposto holocausto. Porque se Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel, então tudo que vem ocorrendo ou acontecendo tem o dedo do diabo por meio deste filho da perdição da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então, muito antes deste episódio agora em nossos dias, de um pastor no Rio de Janeiro, né, chamar a nação pecaminosa de Israel de vermes, ou ainda pedir a destruição total e definitiva deste Estado terrorista, covarde, assassino, latrocida e genocida de Israel? Como pode alguém pedir a Deus, né, que alguém ou um povo seja destruído ou amaldiçoado, se o próprio Deus outrora dado carta de divórcio a toda a nação pecaminosa de Israel, Israel já está condenado ao inferno, ao lago de fogo do esquecimento eterno. Conforme a imutável e indivisível palavra revelada do Senhor, conforme a imutável e indivisível palavra do Senhor, é o Senhor, né? Israel, a nação pecaminosa de Israel, já é maldita, já foi amaldiçoada, já está condenada ao inferno, ao lago de fogo do esquecimento eterno, não só porque desprezou a lei, a Torá, os profetas, mas desprezou a lei dos 10 mandamentos. E então, quando Israel resvalou o seu pé, porque Israel deixou de andar no caminho de Deus, Israel deixou de andar na luz do Senhor. E então o Senhor deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. A partir daquele instante, a partir daquele momento, e principalmente quando o Senhor Jesus Cristo veio para os seus, né, e eles o rejeitaram, condenando ao inocente a uma morte cruel na cruz do Calvário, ali foi revogado, se fez extinto, se tornou extinto toda a casa de Israel, todo o povo de Israel, toda a nação pecaminosa de Israel foi revogada, foi feita extinto ou extinta para sempre. Então, se Israel já não tinha sido amaldiçoada ou condenada ao inferno do lago de fogo do esquecimento eterno, quando Deus deu carta de divórcio para sempre, ainda nos dias do rei Josias, por meio do profeta Jeremias, capítulo 3, então, esta decisão, este juízo final,
né, esta condenação eterna, a maldição eterna para o povo apóstata de Israel, essa maldição eterna, essa condenação eterna ao inferno, ao lago de fogo do esquecimento eterno para Israel, aconteceu de concreto e real a partir do momento que levantaram um falso testemunho contra o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, e assim Israel, desde aquela época, desde aquele tempo, há mais de 2 ou 3 mil anos atrás, Israel já havia sido amaldiçoado, já havia sido condenado ao inferno, ao lago de fogo do esquecimento eterno. Então, analisando a imutável e indivisível palavra revelada do Senhor, o que fez Chaves, o que fez o presidente já falecido ou morto da Venezuela, o que fez Chaves, ou ainda o que fez esse cidadão intitulado Pastor lá no Rio de Janeiro, não foi nada mais, nada menos, né, do que repetir de forma coloquial, né, o que Deus já tinha feito ou praticado contra a nação pecaminosa de Israel, porque Israel se apartou da lei de Deus. Israel é este impostor, o maior transgressor da lei dos 10 mandamentos, é a nação pecaminosa de Israel, o falso profeta, o anticristo, o filho da perdição. Portanto, o que fez o presidente Hugo Chávez da Venezuela e o que fez este cidadão no Rio de Janeiro não foi nada mais ou nada menos do que repetir aquilo que já houve ou aconteceu com Israel há mais de 2 ou 3 mil anos atrás. Porque o fim para toda a nação pecaminosa de Israel deve ser extirpado do mapa mundi. Israel deve desaparecer do mapa mundi. Israel será destruído e devastado para sempre pelo grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres da ONU, conforme Israel voltou novamente desde o dia 14 de maio de 1948, né, conforme a imutável palavra do Senhor, conforme a indivisível palavra de Deus, por meu intermédio a todos vós em nossos dias, o grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres da ONU, porque foi o diabo, o espírito do diabo e de Satanás, o espírito da mentira e do engano, o espírito da idolatria, do roubo e da usurpação, o espírito da corrupção generalizada, espíritos de demônios que por meio do grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, deram vida novamente a este estado genocida, terrorista, latrocida, covarde, assassino e sanguinário da nação pecaminosa de Israel desde o dia 14 de maio de 1948. Para vocês que não sabem, ou não sabiam, ou não querem entender, Israel, a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, é a igreja prostituta, é a igreja caída e divorciada de Deus, porque Deus, o eterno Criador, deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. Então o que fez o presidente venezuelano, Hugo Chávez Frias, o que fez o presidente venezuelano e o que fez, né, este suposto ou pseudo pastor evangélico lá no Rio de Janeiro, foi tão somente retransmitir aquilo que já tinha ocorrido com a nação pecaminosa de Israel, a partir do momento que Israel rejeitou a lei dos 10 mandamentos e Deus deu carta de divórcio para todo sempre à nação pecaminosa de Israel. Então a sua destruição, a destruição
total, a destruição sumária da nação pecaminosa de Israel já está reservada agora em nossos dias, até porque o Senhor tem um outro novo povo. O Senhor, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, outrora rejeitado por todos, porém sobre mim, nos últimos dias, o Senhor tem um novo e eterno território, o Senhor tem um novo e eterno aprisco, o Senhor terá um novo e eterno povo, conforme determina a sua imutável palavra, através de Mateus, Marcos e Lucas. Porque com a segunda ou a última vinda do Espírito do Senhor Jesus sobre mim, como Cristo do Senhor Jesus, como último Adão, como último profeta de Deus, portando o selo do Deus vivo agora em nossos dias, então deveria ocorrer a criação de uma nova nação perfeita, profética e eterna de Deus por meu intermédio, e esse novo povo, a saber, o território, a população e todo o povo brasileiro, porque na verdade é este espiritual, profético e eterno Monte de Sião. O Monte de Sião, profético ou espiritual, não é aquele que está situado na velha Jerusalém, em Israel, antigo território de Canaã. Não é. Esse Monte Sião é Cristo. Cristo Jesus. Sião é o Monte Sião. E o Monte de Sião, o monte de propriedade do Senhor Jesus Sião, é a nação, o povo e o território brasileiro. Por esta razão é que o Hugo Chávez e esse cidadão do Rio de Janeiro nada fez senão repetir aquilo que já houve com a nação pecaminosa de Israel, desde quando o Senhor deu carta de divórcio para sempre a este povo insensato, a este povo maldito, a este povo condenado, porque rejeitaram e desprezaram a lei de Deus.